Olá, meus queridos amigos! Antes de começar o vídeo, eu vou fazer um desafio com você, mas eu preciso que você participe comigo, tá bom? Primeiro, eu levanto os 5 dedos da mão, assim. E aí eu quero que você vá abaixando os dedos na medida que o que eu falar, você já ter vivenciado. Então, se você não tiver vivenciado o que eu falar, você mantém os dedos aparecendo. Se você já vivenciou, você vai baixando os dedos. Combinado? Então vamos lá. Você já foi em alguma loja e desconfiaram de você ter ido embora sem pagar pelo produto? Alguém já atravessou a rua para não ter que cruzar com você? Já te impediram de entrar em alguma balada apesar de você estar seguindo as regras de vestimenta? Já te associaram com uma passista de escola de samba ou jogador de futebol no aeroporto apenas por estar fazendo uma viagem internacional? Já te olharam impressionado sem te conhecer depois que você falou sua graduação ou sua profissão de alta renda? E aí, quantos dedos restaram? Se restou qualquer dedo na sua mão, mesmo que um só, você precisa assistir esse vídeo. Eu fiquei pensando numa forma de falar sobre esse assunto sem parecer snob ou dona da verdade. Eu tô lendo muito sobre esse assunto do racismo, especialmente o racismo estrutural, mas eu ainda não me sinto embasado o suficiente para conseguir agregar de verdade num vídeo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num momento em que esse assunto tem que ser abordado ao máximo. Se tem uma coisa que eu já aprendi, pelo menos, é que não falar sobre o assunto é muito pior. É deixar que o racismo fique cada vez mais velado aqui no país. E quanto mais velado, é mais difícil de falar sobre o assunto e acabar com o racismo porque as pessoas não conseguem perceber a existência. Bom, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no botão inscrever-se e no sininho para ativar as notificações quando tiverem novos vídeos. Pois bem, eu fiquei pensando deste imenso universo, que é o racismo, qual dos temas eu conseguiria abordar da forma mais sutil e humilde possível. Racismo estrutural, racismo recreativo, interseccionalidade, intolerância religiosa, lugar de fala, colorismo, é tanto assunto. E aí eu comecei a pensar. Eu escuto muito das pessoas frases como: nossa, eu queria dançar que nem você dança tão bem. Que sorriso e dentes lindos você tem. Ah, eu queria ter seu corpo, sua estrutura óssea é linda. Ai, quem dera eu pegar essa cor que nem você, eu amo a sua cor. Sabia que todas essas características são predominantemente herança da minha descendência negra, né? As pessoas acham demais, usar turbante, deixar o cabelo cheio de trancinhas, rasta, mas não se indignam de não ter negros nos seus grupos de amigos, de ir num restaurante onde os clientes só são brancos e os garçons só são negros. Isso num país onde mais de 50% da população é negra. O branco, ele quer ter as coisas boas do negro, mas mantendo os privilégios do branco. E isso dá para conectar com um tema que é apropriação cultural, que é um assunto que só é um dilema por falta de compreensão da maioria das pessoas. Daí eu achei algumas frases interessantes que podem explicar o porquê que a apropriação cultural deve ser evitada. A primeira frase é: estes elementos, e quando digo elementos pode ser tranças, dreadlocks, pode ser turbantes ou até outras culturas, por exemplo, cocardo indígena. Estes elementos, uma vez removidos de seus contextos culturais, podem assumir significados muito divergentes do que aqueles originalmente realizados. Ou seja, uma pessoa branca de dreads pode ser vista como descolada, mas uma pessoa negra com o mesmo penteado é encarada como suja. Outra citação: é legal brincar de ser negro, desde que você não seja um de verdade. E eu vi a frase de uma pessoa na internet comentando uma foto que eu achei interessante, que é o seguinte: muito fácil ter estilo afro sendo branca e nunca ter que passar por todos os preconceitos sociais que pessoas negras passam por assumir o mesmo estilo. Entender e compreender a apropriação cultural é diferente. Eu tô tentando citar algumas frases que possam exemplificar o porquê da apropriação cultural ser errada, mas obviamente a gente tem que o tempo inteiro falar sobre, a gente tem que rever o tempo inteiro, e trazer exemplos o tempo inteiro até que aquilo faça sentido para as pessoas, porque é difícil assimilar às vezes. Então, para conseguir compreender, a gente tem que voltar lá atrás, na época da escravidão, porque sim, quando a gente está falando de racismo, é uma questão histórica. A escravidão puniu as pessoas negras, os africanos, de poderem manifestar a sua cultura neste solo aqui no Brasil. A capoeira foi criminalizada. As religiões de matrizes africanas, como o candomblé, foram e são ainda perseguidas. Mulheres negras tiveram seus cabelos arrancados por suas tranças. Foram proibidas de usar turbante. E eram feridas pelas mulheres brancas por serem bonitas, por estarem atiçando sexualmente os senhores de engenho. Aproveitando, a mulher negra
ela é objetificada desde a escravidão, quando na verdade eram estupradas pelos senhores de engenho. Eu recebo muitos elogios, né, do meu corpo, da minha cor, do meu rosto, da minha pele, mas raramente sobre minha inteligência, meu senso de humor, que pra mim são uma das minhas principais características. Enfim, mas a objetificação da mulher negra é outro assunto, também importante, mas vamos focar aqui em relação à apropriação cultural. Então vamos para outra citação. Abre aspas. O turbante é um símbolo de religiosidade e resistência. E uma pessoa branca que usa algo do tipo o tira de contexto, fazendo com que o turbante perca seu caráter de resistência cultural e se transforme em mais um adereço fashion cuja apreciação, né, ou seja, cuja admiração é restrita à população branca. Então, só para ficar um pouco mais claro, durante anos, né, durante séculos, na verdade, a gente está falando de quase 4 séculos, o negro foi privado de conseguir usar, né, e exercer e se manifestar, né, com a sua cultura. E não de uma forma sutil, né? Eles foram, na verdade, agredidos, eles foram punidos gravemente. Imagina você ser obrigada a, sei lá, raspar o seu cabelo. Você tem que fazer isso. Então, uma coisa que era característica da cultura africana, eles foram impedidos de exercer. E daí, após séculos e séculos, né, após a abolição da escravatura, aí os negros começaram, né, marginalizados, tentar reviver toda essa cultura. Então, eles conseguiram segurar a cultura durante 4 séculos, então são mais de 5 gerações, de forma escondida, porque era proibida, e eles conseguiram tentar reviver isso aos poucos. Então, imagina no começo de 1900, os negros usando turbante. Eles eram vistos, sei lá, como macumbeiro, provavelmente, dentro da população branca. Então, até hoje, existe uma inserção agora dos negros, eles estão tentando manter a raiz da sua cultura. E aí vem uma pessoa branca e usa aquilo e fica cool, capa de revista, modinha, é legal. Então é importante que características da cultura africana e de outras culturas que são marginalizadas, que são mal vistas ou que estão sendo extintas, elas sejam exclusivamente usadas pela população, para que elas conseguirem manter vivo aquela cultura. Porque um branco utilizar um turbante, ele não está disseminando a cultura negra, ele simplesmente está usando um adereço que parece legal naquele momento. Bom, obviamente a gente não vai acabar com o racismo, né, que foi difundado por 400 anos, da noite pro dia. Todos esses temas, eles são muito complexos e a gente tem que estudar, a gente tem que ler muito para poder se embasar, para poder se ajudar. E não só se educar, a gente tem que educar nossos filhos, a gente tem que ajudar e falar isso com os nossos amigos, com os nossos colegas, com as pessoas próximas da gente. Sugiram que vejam esse vídeo, inclusive, da Natália Neri, que é uma youtuber, e ela abordou esse tema específico de apropriação cultural de uma forma bem legal e bem completa. E eu, particularmente, continuarei lendo, ouvindo os negros, principalmente, e aprendendo para conseguir passar aqui no canal o máximo que eu puder e agregar a todo mundo. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento sobre esse tema. Esse é um assunto que não só o negro deve dominar, acho que é uma preocupação de todos. Se você gostou, curte, compartilhe, vamos disseminar esse tema. É importante que esse tema sobre o racismo ele seja falado, a gente precisa tirar, né? Ele tá velado, a gente precisa colocar ele à tona para que ele faça sentido para as pessoas, para que ele exista. As coisas têm que estar à tona para fazer sentido. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.